Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nossa aulinha de hoje é sobre razões trigonométricas, então atenção para nossas dicas, ok? Bom, razão é um número que divide o outro e trigonométricas, no grego, trígono significa triângulos e métricas significa medidas. Portanto, o nosso estudo de hoje é sobre razão das medidas dos triângulos. Belezinha? Para começarmos, nós temos aqui, eu vou fazer a apresentação do triângulo. O triângulo que nós temos aqui é um triângulo retângulo. A característica é de ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui no triângulo representado pelos vértices A, B e C e pelas letrinhas representando aqui os segmentos também A, B e C. Lembrando que nesse triângulo retângulo, essa maior medida, o valor de A, representa a hipotenusa. E nós temos que B e C são os nossos catetos. Agora, atenção que esses catetos eles vão agora se diferenciar. Um será cateto oposto e o outro será cateto adjacente. Mas calma que isso aí vamos mostrar bem direitinho aqui a vocês. Falando também de triângulos retângulos, não podemos esquecer do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aí não podemos esquecer nunca. Tudo que vier tratando de triângulos retângulos, sempre memorizar aí o nosso Teorema de Pitágoras. Bom, temos aqui também no triângulo, esses três ângulos. O ângulo de 90 graus, esse ângulo representado pela letrinha grega alfa e aqui também a letrinha grega beta. Lembrando também que a soma dos ângulos internos de um triângulo, isso é igual a 180 graus. Bom, pessoal, esses ângulos serão representados aqui com nomenclaturas bem diferenciadas, como por exemplo, seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente vão dar medidas aí em graus e nós iremos encontrar essas razões, as razões dos lados dos triângulos. Aqui o ângulo alfa, que ele é formado por esse segmento aqui, esse cateto que representa a letrinha C e também pela hipotenusa que representa aqui, a letrinha A. Cuidado com isso. Nós temos também ali em cima, o ângulo beta. Já esse ângulo beta aqui, ele é formado pelo cateto B e pela hipotenusa A. Atenção para isso aqui. Bom, pessoal, o seno ou a razão do seno, ele é sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é ou como se comporta esse cateto oposto e esse cateto adjacente? Então, prestem bem atenção nesse ângulo aqui, olha bem aqui, o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, o cateto oposto a esse ângulo, o cateto oposto a ele será a letrinha B. Vejam agora o ângulo beta, Já no ângulo beta, o cateto oposto a esse ângulo beta, será a letrinha C. Então, novamente aqui essas razões trigonométricas. Para encontrarmos o seno, ou a razão trigonométrica do seno, nós temos que ter o cateto oposto do ângulo sobre a hipotenusa. Para encontrarmos o cosseno, nós temos que ter o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E para encontrarmos a razão da tangente de um determinado ângulo, precisamos de ter o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos agora aplicar isso aqui bem direitinho. Atenção para esses pontos aqui. Nós temos aqui o ângulo alfa. Vamos trabalhar agora somente o ângulo alfa. Então quem é o seno do ângulo alfa? Quem é o cosseno do ângulo alfa? Quem é a tangente do ângulo alfa? O ângulo alfa é isso aqui. A razão que permite encontrar o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, observem que o ângulo está aqui, o ângulo é esse. O cateto oposto a esse ângulo é
é a letrinha B. Então, eu vou colocar aqui, ó, B sobre. Quem é a hipotenusa desse triângulo? É a letrinha A. Então, aqui nós temos a razão do seno do ângulo alfa. Vamos agora encontrar o cosseno do ângulo alfa. Já o cosseno diz o seguinte, a razão é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo. É o cateto que vai dar a aberturazinha para esse ângulo aqui. Portanto, cateto adjacente de alfa é a letrinha C, sobre a hipotenusa, que permanece sempre a mesma, ó, é a letrinha A. Para encontrarmos a tangente do ângulo alfa, muita atenção para isso, a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto desse ângulo aqui, ó? Nós já sabemos que o cateto oposto é a letrinha B. E quem é o cateto adjacente, ó? O cateto adjacente é a letrinha C. Para que todos entendam, vou fazer agora pelo ângulo beta. Então, atenção aqui. O ângulo beta está aqui em cima. Então, vamos encontrar o seno do ângulo beta. O seno diz o seguinte, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui? Ó? Não é esse. Esse cateto aqui ele faz parte do ângulo. O cateto oposto ao ângulo beta, ó, é a letrinha C. Quem é a hipotenusa do triângulo? É A. Vamos agora encontrar, ó, o cosseno de beta. O cosseno de beta, o cosseno, a razão diz que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto que forma esse ângulo? Quem é o cateto adjacente do ângulo beta? É a letrinha B, sobre a nossa hipotenusa. Para encontrarmos a tangente do ângulo beta, muita atenção aqui, ó, o ângulo beta é esse. Então, para encontrarmos a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto aqui é C sobre o cateto adjacente, que é B. Então, pessoal, temos aqui, ó, as formulazinhas de como encontrar seno, cosseno e tangente. Belezinha? Está aqui resumido. Vamos aplicar isso aqui em exercícios. Mas antes, vamos trabalhar também determinados ângulos. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. A maioria das questões já vem com esses valores aqui. Então, nós temos que saber já de cara o valor de cada um desses ângulos para seno, cosseno e tangente. E para isso eu vou fazer aqui para vocês o seguinte, ó, eu vou colocar, ó, o número 1, o número 2, o número 3 e vou dividir esses valores, ó, todos por 2 e depois aplicar, ó, uma raiz quadrada em todos esses números aqui. 1, 2, 3 na raiz quadrada e tudo isso aqui dividido por 2. Observem aqui um detalhe, que a raiz quadrada de 1 nós já sabemos que é 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Para sabermos aqui do cosseno, vamos fazer a mesma coisinha. Atenção, aqui eu coloquei 1, 2, 3, tudo com raiz. Aqui eu vou colocar diferente. 3, 2, 1, tudo isso aqui sobre 2, ó. Tudo sobre 2. E vamos colocar uma raiz quadrada para todos esses números. Lembrando que a raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Então vejam o seguinte. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de 60 graus? 1 meio. Olha que detalhe aqui bem interessante. Vejamos aqui. Olha, o seno de alfa é B sobre A. É a mesma coisa que o cosseno do outro ângulo. Vejam aqui, ó. Cosseno de alfa é C sobre A. É a mesma coisa que o seno do outro ângulo. E essas tangentes aqui, ó, os valores são opostos. Então, atenção para isso. Vejamos aqui, ó, o seno de 30 é 1 meio.
de 60. Olha aqui, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que o cosseno de 60, é de 30, que é raiz de 3 sobre 2. E seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Já a tangente é o seguinte, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60, ó, é raiz de 3. Então, vamos resolver aqui essa situaçãozinha aqui. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, onde x é a hipotenusa, 8 e 6, respectivamente, são os catetos. Então, nós vamos extrair desse triângulo aqui as razões do seno de alfa, cosseno e tangente de alfa, como também seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Então, nós já sabemos essas razões, foi mostrado aqui atrás. Então, só lembrando, o seno de alfa, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e do mesmo jeito que temos aqui essas razões, vamos repetir aqui para o mesmo ângulo de beta. Cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aqui é a razão da tangente. Bom, pessoal, observem que o seno e o cosseno dependem de uma hipotenusa. Seno e cosseno dependem da hipotenusa. E aqui nós não temos uma hipotenusa. A hipotenusa aqui é x. Para isso, antes de aplicarmos essas razões, temos que recorrer ao nosso teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa aqui, ó, é x, fica x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aqui nós temos x ao quadrado igual a 64 mais 36. X ao quadrado igual a 100. Portanto, x igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 nós sabemos que é 10. Então, foi encontrado aqui nesse triângulo o valor da hipotenusa. Tendo o valor da hipotenusa, agora sim podemos aplicar todas essas relações. Lembrando, o ângulo alfa, o cateto oposto é 8, então fica 8 sobre 10, e simplificando isso aqui por 2, dá 4 sobre 5. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente desse ângulo é 6, então fica 6 sobre 10, e simplificando por 2, ó, 3 sobre 5. Já para encontrarmos aqui a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto de alfa é 8, 8 sobre o cateto adjacente, 6. Simplificando esses valores por 2, temos que 4 sobre 3. Agora vamos trabalhar, ó, o ângulo beta. O ângulo beta diz o seguinte: seno de beta é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto ao ângulo beta, ó, será 6. Então, fica 6 sobre 10, e simplificando isso aqui, ó, 3 sobre 5. Já o cosseno de beta é o cateto adjacente, o cateto que forma o ângulo beta. Então, fica 8 sobre 10. Simplificando por 2, isso aqui nós temos que é 4 sobre 5. Para finalizarmos aqui, a tangente do ângulo beta é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a beta é 6, o cateto adjacente é 8. Simplificando isso aqui por 2, nós temos que é igual a 3 quartos. Bom, pessoal, nossa aulinha de hoje, razões trigonoméricas. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, dá um like lá, e para a semana teremos mais vídeos. Belezinha? Abraço a todos, fiquem com Deus.